Hoje é Pentecostes. Os textos de hoje destacam de modo particular o realismo e a eficácia da liturgia. Não é uma mera lembrança do que aconteceu. Deus quer renovar entre nós o prodígio de Pentecostes, realizando as mesmas maravilhas naquele dia. Pecaríamos se esperássemos menos do que Deus nos prometeu, que aquilo que Deus nos promete. A primeira e fundamental maravilha do Pentecostes é uma igreja viva, cheia de vitalidade e impulso. Já naquele mesmo dia, 3.000 pessoas se converteram com a pregação e o testemunho de Pedro. Todo o livro dos Atos dos Apóstolos nada mais do que é a descrição de uma explosão de vida produzida justamente pela força, pela presença potente do Espírito Santo. Ao longo dela encontramos uma igreja jovem, entusiasmada e capaz de inspirar, uma igreja cheia do Espírito Santo que nos impulsiona à oração, a testemunhar, ao apostolado, a dar tudo. Uma igreja cheia da alegria do Espírito, pobre, abnegada, que anuncia Cristo com alegria, com convicção, com parresia e que está disposta a perder tudo e se deixar até mesmo matar por causa do nome de Jesus. Isso deve nos levar a examinar a consciência de nós, pastores, fiéis. Nossa igreja hoje tem essa vitalidade emocionante e, no entanto, o Espírito Santo é o mesmo, não perdeu a força desde então. Se essas maravilhas não ocorrem hoje, será que estamos resistindo, não, ao Espírito Santo? Estamos impedindo? Meus queridos irmãos e irmãs, Pentecostes não é um fato do passado, não é uma bela memória, não é uma simples página da história. Pentecostes não acabou, nunca terminará, porque o amor do Senhor nunca passará ausente. É por isso que agora não recordamos o Pentecostes, mas celebramos. A igreja vive em estado constante de Pentecostes, porque Jesus continua a dar o Espírito à sua igreja e a força desse Espírito, operando nos homens, faz experimentar a presença de Deus, o amor do Pai expresso em Jesus Cristo, para que os cristãos se tornem verdadeiras testemunhas e falem daquilo que eles mesmos viram e ouviram, e não de coisas aprendidas em livros ou ditos ao público por outras pessoas. O Espírito Santo age nos cristãos para torná-los verdadeiros evangelizadores e manifestar assim o poder do Senhor na igreja, nos seus ministros, nos sacramentos, que faz renascer homens e se alimentam da vida eterna. Cada vez que eu penso um pouco sobre isso, a força de quantos homens e quantas mulheres espalhados no mundo, esta força do Espírito Santo que move moças e rapazes, homens e mulheres a anunciar o Evangelho e darem a própria vida. A força dos sacramentos que acontece, a graça, o derramamento do Espírito Santo que acontece naquele momento em que um sacerdote estende as mãos sobre uma pessoa e diz: eu te absolvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou naquele momento em que o padre estende as mãos sobre a espécie do pão e do vinho e ergue logo em seguida, depois de pronunciar as palavras, e ali se torna o corpo e o sangue de Jesus. Peçamos hoje, querido irmão, Espírito Santo, que nos torne verdadeiros evangelizadores, seus amigos e testemunhas, para que, vivendo plenamente como filhos de Deus, é pela graça do batismo, é pela graça da crisma que nós fomos marcados como filhos herdeiros. Façamos com que todos os homens participem desta vida divina, que Ele nos dê a união com Cristo, que Ele faça cessar todas as divisões entre nós e que unidos possamos cantar as maravilhas do Senhor, celebrar nesse dia a vinda do Espírito Santo e suplicar o Espírito Santo sobre cada um de nós. Um bom dia, um bom domingo festivo, a festa do Espírito Santo.